Olá, pessoal, professora Júnia Andrade. O pessoal viu aqui os modelos de FGV e VUNESP e me cobrou um modelo de proposta da FCC para redação. Eu vou falar, tá? Eu até trouxe um assunto aqui que, bem ou mal, no momento em que eu gravo a aula para vocês, é um assunto que está na ordem do dia. Por quê? Eu estou gravando, naturalmente, aqui na primeira semana de agosto, acho que é isso, certinho, dia 8 de agosto, né? Portal 88. Então, o que acontece? Nós temos aqui o Pacto pela Democracia. Está acontecendo neste momento a CPI, né, dos atos, chamada CPI dos atos golpistas, tá certo? Então, bem ou mal, se discute democracia. Como essa CPI deve durar um tempo, não é, assim, bastante significativo, pode ser que a gente que atinja, por exemplo, provas que estão acontecendo, como o TRT da 12ª, tá? Então eu vou dar dicas sobre redação da Fundação Carlos Chagas, independente do concurso para o qual você vai fazer. Se você estiver fazendo concurso em 2023, este assunto é muito importante. Por quê? Porque a FCC, entre as suas preferências, tem os chamados temas filosóficos, em que você tem que aprofundar. A FCC é a banca que tem a redação mais puxada de qualquer concurso público. De qualquer concurso público, se você não gosta de redação, tem que pensar bastante, né? Ou buscar uma preparação para enfrentar a FCC, uma preparação que vai te dar uma fundamentação teórica importante para você conseguir apresentar um bom conteúdo. Vocês vão ver que é um conteúdo mais robusto mesmo, tá? Mas muita gente passa em concurso, não está distante de ninguém, não. Já peguei aluno aqui que era aluno formado em estatística, não conseguia fazer uma redação e o aluno passou em segundo lugar no concurso público. Então, acontece, basta ter informação correta e praticar, tudo bem? Então vamos lá, suponhamos que eu tenho um tema, né, como este daqui, Pacto pela Democracia, necessidade de aprimoramento da vida política e democrática no Brasil. Este é o tema. Qual que é a primeira regra na FCC? As palavras do tema precisam aparecer logo na introdução. A FCC é uma das bancas que mais cobra, não é? Precisão temática. Cobra mesmo. Você pode até na sua introdução fazer um contexto aqui, iniciar com alguma contextualização do tema, não tem problema, ó, como está aqui. Há uma considerável visão social de que a democracia, por mais conflituosa que seja, é a melhor forma de condução do poder. Então isso é um senso comum, né, sobre a democracia. Às vezes o senso comum coincide com o senso crítico, às vezes não, tá? Então o que é o senso crítico? É o que a FCC avalia. Então se você pegar a avaliação da FCC, a avaliação de conteúdo, estará lá, né? Num dos quesitos, a avaliação do senso crítico. E pode ser que às vezes o senso comum, mesmo o conhecimento geral das pessoas em geral, coincide sim com o senso crítico, ou seja, um senso mais, eu diria assim, um pouco mais apurado teoricamente, tá? Então, há uma considerável visão social de que a democracia é a melhor forma de condução do poder. Ó, nesse sentido, como houve concordância, então vai seguir no mesmo sentido, torna-se premente no Brasil a necessidade, olha só, ó, necessidade de se firmar um pacto de proteção à democracia, então, aqui um pacto pela democracia, pautado pelo aprimoramento da vida política, tá vendo? Então aproveitou bastante palavras-chave do tema, tá? Quando a banca te traz um tema isolado dessa forma, sim. Às vezes a banca não traz tema dessa forma, depois eu dou um modelo, trago aqui, prometo trazer um modelo de outra exposição temática da FCC. Tal urgência, né? Ou seja, essa coisa de ser premente, de ser urgente, decorre de quê? Vem de quê? Então você vai me apresentar aqui 2 ou 3 argumentos, tá bom? Podem ser 2 argumentos, a FCC tem aceitado, porém você tem que trabalhar bastante, tá? Então olha só, tal urgência decorre do risco de, em face da deterioração da democracia, não é? Haver prejuízos como perda de direitos e dilapidação do patrimônio público. Então veja, o examinador olha para a sua introdução, ele já tem uma noção de como você vai arquitetar o desenvolvimento, né? Na FCC é importantíssimo, tá certo? Para você começar bem ali na avaliação de conteúdo, que você faça uma introdução precisa e que você antecipe argumentos, tá bom? Cuidado com a coesão, olha só, aqui ó, nesse sentido, né? Porque você concordou com este senso comum, e aqui ó, tal urgência
né, está associado à ideia de premente, tá certo? Aquilo que é urgente. Então veja que todos os períodos se ligam. Você tem um período X que se liga de certo modo ao período Y, que se liga de certo modo ao período Z. Existe um ponto em Y que é o xzinho, foi aquela concordância do nesse sentido. Existe um ponto em Z que é um Yzinho, que foi o tal urgência, né, aqui buscando a expressão premente, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é uma banca que avalia coesão, assim, de uma forma fenomenal, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com a formulação desta coesão, tranquilo? Bom, primeiro assunto então, qual é o primeiro argumento? É preciso, não é, aprimorar a vida política, é preciso proteger a democracia, porque se a gente não fizer isso, há risco o quê? De perda de direitos e de dilapidação do patrimônio público. Então você trouxe dois argumentos como consequência de não se pactuar a democracia. Então vamos lá. Teremos que apresentar esses argumentos pela ordem. Então vem aqui, ó. De início, cumpre defender que a ausência da promoção de uma cultura de democracia, da democracia, gera diversas consequências negativas para os cidadãos, relacionadas à redução dos seus direitos, que é exatamente aquilo, a perda de direitos, primeiro argumento. Então você trouxe aqui o seu argumento. Pessoal, uma coisa que as pessoas erram muito, mesmo alunos mais versados, né, experientes em FCC, o aluno tem mania de começar o primeiro argumento, às vezes com o pensador. Peraí, o pensador é para fundamentar o seu ponto de vista. Você não pode começar com ele, tem que começar primeiro com o que é seu. Depois é que você introduz um pensador, tá certo? Para quê? Para você fundamentar seu ponto de vista, tá? Então comece primeiro com o seu argumento, porque ele te pertence. Então vamos lá. Aqui é uma série, né, de consequências relacionadas à redução de direitos, que foi o que você prometeu falar. A primeira delas, já que você falou que há diversas consequências, você pode ter uma primeira, uma segunda, uma terceira, tá? Então vamos lá. A primeira delas diz respeito à restrição do direito à liberdade, pois cidadãos que não estão atentos a manobras políticas que incidem sobre instituições públicas como a polícia, por exemplo, olha a exemplificação, podem ser vítimas de algum tipo de abuso de autoridade por parte de agentes que não respeitam direitos e garantias fundamentais. Então, essa é uma primeira consequência, não é? Você perder o direito à liberdade e aí, por exemplo, as instituições agirem de forma, a instituição policial, por exemplo, agir de uma forma aleatória, tá? Aí gerando para você um prejuízo, por exemplo, típico de abuso de autoridade, uma vez que você já não tem liberdade num ambiente que não tem cultura democrática. Outro problema, e você vem com outro problema, de uma democracia frágil, observada pela doutrina de José Afonso da Silva, fundamentação aqui também, é o empobrecimento da população, motivado por sistemas que garantem a concentração de renda. Para o doutrinador, o sistema tributário vigente, o sistema fundiário, o sistema penal são exemplos claros, né, de instrumentos, aqui tá falho, de instrumentos que garantem poder e riqueza nas mãos de poucos e impedem a criação de mecanismos de oportunidade de superação da pobreza para muitos. Então, olha que interessante. Veja só, quando você constrói um argumento, você tem que explicar. Muita gente às vezes traz o argumento e já joga para o exemplo. Não, tem que colocar em vírgula, pois, vírgula, visto que, vírgula, uma vez que. Tem que explicar, senão não desenvolve a ideia, gente. E aí a gente tem problemas de quê? De progressão, né? Muita gente perde nota na FCC por causa disso. Então você falou que eram diversas consequências, tem que me trazer pelo menos duas, tá bom? E aqui ao falar, né, ao explicar, fundamentou com o quê? Com o exemplo, citando a atuação policial quando você tem uma fragilidade democrática, natural que aconteça abuso de autoridade, tá? Outro problema grave, aí você me trouxe um segundo problema, você me trouxe, né, uma primeira consequência que é um segundo problema. Então, outro problema grave de uma democracia frágil, puxa o cerne do tema, porque senão o aluno escreve assim, outro problema grave é o empobrecimento, mas problema grave de quê? Da falta de uma cultura democrática, ou seja, de uma democracia frágil. E aí, tem que estudar, ó, José Afonso da Silva, no curso,
não é? Por exemplo, do TRT da 12ª, eu expliquei toda a teoria de José Afonso da Silva sobre democracia para os meus alunos. Então, eles têm um fichamento ali indicando como foi a democracia ao longo da história do Brasil, os tipos de democracia direta, participativa, representativa, as crises democráticas, né, de onde elas vêm, o futuro da democracia, que é uma visão do Bobbio, tá, que é importante. Então a gente viu democracia sob diferentes nuances. E aqui nesse vídeo mais curto não dá para explicar tudo, mas dá para eu te trazer uma boa visão dessa questão, pelo menos indicar para você ler. Então aqui nós temos, ó, aqui o outro problema grave de uma democracia frágil, observada pela doutrina de José Afonso da Silva, é o empobrecimento da população. Não é? A democracia frágil leva a população para a pobreza, ela perde uma série de direitos, né? Ela perde poder de compra. Por quê? Por exemplo, o sistema tributário vigente, ele empobrece. A gente está passando por uma reforma tributária, mas ainda temos um sistema tributário que vai ficar, ele vai vigorar por muito tempo ainda, tá certo? A transformação para o novo sistema demora uns 10 anos ainda, demora bastante, porque tem todo o processo de adaptação. Então, o sistema tributário vigente, veja bem, é muito complicado para as classes mais pobres. Vamos dizer assim, torna não democrático, por exemplo, não é? Não democrática a aquisição de alimentos. Por quê? Porque você vai pagar o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, com a mesma alíquota de uma pessoa que tem muito dinheiro. E uma pessoa bem mais pobre que a gente vai pagar também o mesmo valor. Então, essa pessoa que é bem mais pobre, ela passa a ter o quê? O salário dela, não é? Ele não dura. Por quê? Porque o imposto sobre o consumo ele é muito desigual no Brasil, tá? O imposto de renda ainda respeita camadas, né? Conforme a capacidade de renda das pessoas. Mas o imposto sobre o consumo não. Há uma alíquota só e todo mundo paga igual, né? Essa que é a questão. O sistema fundiário também, que é o sistema de terras, né? No Brasil, 42% das nossas terras agricultáveis. Porque às vezes as pessoas falam assim, tem terra da União sobrando por aí. Nem toda a terra é agricultável. Mas 42% das nossas terras agricultáveis, gente, elas estão nas mãos de 0,68% de proprietários. Achei 68,48. Tem que conferir esse número aqui. Tá bom? Então, quer dizer, é um número, perdão, 0,8, tá? Agora que eu lembrei, 0,8% de proprietários. Então, quer dizer, quando você tem muita concentração de renda, perdão, de terras, você tem muita concentração de riqueza. E aí o pequeno produtor não consegue fazer frente, tá, a esses sistemas. E nós temos o sistema penal também, que é um problema, uma consequência da fragilização democrática, por quê? Ora, se eu tenho o sistema penal, ele faz com que, né, você tenha ali 67%, quase 70% das pessoas que estão presas são pessoas pretas, tá? 77%, perdão, 70%, né, de pessoas pretas, tá? De pretos que estão presos, tá certo? Nesse sistema. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa democracia tem pouca representação, pouca representatividade de pessoas pretas. Por quê? Quando você tem mais representatividade, mais mulheres, mais população LGBT, que ia mais alguma coisa, e de pessoas pretas, de pessoas, vamos dizer assim, mais velhas, né? Tem a questão do etarismo também. Então você acaba tendo políticas públicas que interessam a essas camadas da população. Quando a representatividade é pequena desses setores, esses setores não conseguem aprovar políticas públicas que possam, né, reduzir a pobreza em relação a esses setores. Então, o José Afonso da Silva, que é um doutrinador importante, ele fala: uma democracia frágil acirra esses sistemas. Porque vai garantir o quê, gente? Vai garantir uma série de vantagens para quem tem dinheiro. Né? É um governo plutocrático, o governo dos ricos. Tá bom? Então vamos mais. E aí, né, nós temos também, veja só, o segundo argumento é dilapidação do patrimônio público, né, que acontece quando você tem uma democracia muito frágil. E aí você coloca aqui para mim um nexo de acréscimo, afinal de contas você vai entrar com mais um argumento, tá? Então aqui tem, ó,
A ausência de uma cultura de valorização da democracia é o cenário ideal para ações contumazes, ou seja, reiteradas de corrupção e de perda do patrimônio público, né? A falta de uma identidade legítima entre o cidadão e seu poder de decisão e de fiscalização facilita a ação diuturna de agentes públicos antiéticos e criminosos, que personalizam as riquezas do Estado. Então, quer dizer, quanto menos cultura democrática você tem, mais apropriação, né, do erário se tem, do patrimônio público, certo? É nesse sentido que outro estudioso aqui, Bernard Manin, né, que é um cientista político francês, lançou um livro chamado Metamorfose do Governo Representativo, também falei da teoria dele no curso, teoriza sobre o deslocamento entre representantes e representados em um governo democrático. Então há uma crise, o Manin diz que há uma crise da democracia porque as pessoas não se veem representadas pelos seus representantes. Tá? O cidadão ele não consegue. E por que ele não consegue? Por conta de toda uma crise que eles veem, não é, de apropriação do patrimônio público o tempo inteiro, tá certo? Então está aqui, para Manin, práticas como clientelismo, patrimonialismo e nepotismo ampliam sentimentos cíclicos de repulsa dos cidadãos em relação aos seus governantes e ao discurso político, o que deteriora ainda mais a democracia. É claro que é um assunto que a gente sabe que é assim, né? As pessoas criticam a democracia, criticam a política muito por conta de práticas, né, criminosas, corrupção, apropriação do patrimônio, de certo modo, de vários, né, governo para poucos, etc. Mas quando a gente estuda isso e traz um teórico para a discussão, pessoal, o que a gente faz? A gente traz mais erudição para um discurso que seria muito simplório numa redação qualquer, tá? E vamos para a conclusão. Ora, terminei, fechei meus argumentos, vou concluir. E aqui nós temos, portanto, na conjunção conclusiva, a fragilização da democracia. Então tem que voltar ao tema, tá, pessoal? Só serve a interesses de grupos plutocráticos, ou seja, interesses de grupos ricos. Ricos gostam de uma democracia frágil, porque tem que repartir menos o bolo, não é? É preciso implementar um pacto de preservação, de fortalecimento da democracia. Esse era o tema. Então, quer dizer, você voltando ao tema e concordando com aquele tema, tem que ter um pacto de preservação da democracia, baseado na defesa da soberania nacional em todos os seus aspectos, incluindo as fronteiras do país também. Né? Por quê? Porque se você tem um governo que não respeita a democracia, ele deixa a fronteira vulnerável, porque ele pode fazer acordos internacionais. Ele convida, às vezes, outros países a explorar, não é? Vamos dizer assim, o chão brasileiro sem passar pelo Congresso, certo? De uma forma assim, olha, se você quiser vir aqui usar a base e tal, né, pode usar, entendeu? Isso é bastante complicado. Então vamos lá. Um pacto de tal natureza deve unir todos os esforços, seja do Estado, seja da sociedade civil. Então, quer dizer, sempre aquela ideia, gente, da criação de valor, a união de esforços que reúne o governo, reúne o cidadão, reúne a sociedade civil para a defesa de interesses coletivos mais abrangentes e mais igualitários, tá vendo? Que é a ideia de valor, formar uma cadeia de valor, não é? Além disso, as instituições públicas, bem como os poderes republicanos, devem trabalhar cada qual dentro das suas esferas de atuação, né, para evitar a agressão de uma instituição com relação à outra, tentativa de esvaziar poder, né, de um poder, por exemplo, o poder executivo tentando esvaziar a justiça, tá certo? Criando aí um descrédito, então não pode. Mas podem fazê-lo de forma colaborativa entre si para promover, consoante princípios constitucionais que regem a administração pública, o bem-estar social. Quer dizer, cada poder pode atuar dentro da sua esfera, respeitada a esfera daquele poder, mas também podem atuar de forma colaborativa, tá bom? Pessoal, a conclusão das redações da FCC, elas precisam reafirmar a sua postura diante do tema e trazer ou alguma cultura assim, de valor, não é? A promoção da igualdade, respeito às diferenças, promoção da cidadania, respeito à democracia, ou trazer sugestões de melhoria também, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né? Isso tem ajudado a esclarecer bastante. Quer estudar conosco? Embaixo desse vídeo tem aqui nos nossos contatos, tá bom? Um beijo grande.